Ó, parece brincadeira, mas não é. A turminha aí, né? PSTU, PCB, quem mais? Tinha um monte de gente lá, né? Tem um monte de gente. CSP, vários grupos gigantescos, né? Fizeram aí, estão organizando mais uma plenária, né? Dessa vez virtual. Vamos passar bota o card aí. Dessa vez virtual? Não, porque acho que a outra não tinha A sido primeira foi virtual também. Foi? Foi. O ato que foi... Eu sempre... Continua, Chico. Aí eu falo O ato aqui. não foi virtual, né? Plenária nacional foi quase virtual, mas contra o arcabouço fiscal de Lula e o marco temporal, né? Aí eles colocaram novas palavras de ordem, pela revogação das reformas trabalhista, previdenciária e do novo ensino médio, né? Aí o cara já dá um jeito de colocar tudo na conta do Lula, né? Reforma que aconteceu lá no governo Temer, trabalhista, previdenciária. Mas vai ser semipresencial. Semipresencial. Fazendo uma plenária aí coloca contra o arcabouço fiscal de Lula, né? Sendo que todo mundo sabe. Assim. Não, geralmente nas faixas tem de Lula e banqueiros. Lula e Alckmin, Lula e banqueiros, né? Sendo que todo mundo sabe que o Lula propôs um arcabouço fiscal que seria muito menos. Não era grande coisa, mas era muito menos pior do que esse. Porque ele falou que ele ia acabar com. Ele queria acabar com o teto de gastos, mas o Congresso, esse arcabouço fiscal, no fim das contas, do jeito que ele está, ele é do Congresso, né? Eu queria fazer tem uma errata aqui no site do PSTU. Que eles falam o seguinte: a FNL, está ali no cartaz, não tiveram representantes em razão de agenda, mas também convoca a plenária. Aí tem várias... Ué, mas não vai ter ninguém... Não é daqui a 4 dias? Não, mas assim, não teve ninguém aqui. Eles fizeram uma reunião no dia 20 para marcar essa plenária nacional. O objetivo dessa plenária nacional é fazer um balanço dos atos do dia 13. De 20 era o dia que tinha um monte de ato, né? Então, aí teve uma reunião, né? Teve uma reunião, mas os atos que tiveram foi contra o Campus Neto, Campus Juros Altos, coisas que favorecem o governo Lula, né? E aí tem aqui, ó, o pessoal não vai, né? Eles devem ser a favor do taxa. Aqui, ó, mas aqui tem uma coisa interessante aqui, ó. Tem um cidadão aqui que ele fala o seguinte: reivindicamos aqueles e aquelas que foram às ruas no dia 13 e defendem a necessidade de darmos continuidade a essa importante luta que precisa contar com todo o movimento sindical e popular, incluindo as demais centrais sindicais do país, que precisam romper com o governo Lula, Alckmin já. Né? Quem falou isso aqui foi como é que é? Atinágoras. Nossa, Atinágoras. Atinágoras falou isso aqui. Ele é o secretário da Executiva Nacional da CSP com lutas. Então, assim, você vê, aqui, a central que está do lado do governo Lula aí, que tem poder de fogo no Brasil, é a CUT, né? Eles querem que... Aqui eles não falam todas as letras, mas eles querem que a CUT rompa com o governo Lula. Olha que coisa. Olha que crime. Nível? Não, né? Seria assim, é isso aqui que ele está falando. Surreal. E tá aí, né? Contato imediato. A galera tá usando algum tipo de produtos aí de alguma galáxia que a gente não conhece, que deixa eles aí. Mas a gente sabe, essa galáxia aí chama-se Washington, né? Bem ali do lado. Tá clicando no negocinho aqui. Vicente, comentários. Você tava apertando o coraçãozinho? Mandando uma festinha. Olha, o que eu acho engraçado é o seguinte: o pessoal às vezes passa, né? Eu estou dando aula, assim, o pessoal, eu deixo sempre os alunos entrarem para dar notícia, né? E alguns vêm com esse discurso aí, né? Quando o pessoal do PSTU, etc., eles sempre falam assim, Lula-Alckmin, né? Eles não conseguem separar as duas instâncias, né? Para ver o que está acontecendo no governo, o que foi a eleição do Lula, né? Parece que o processo político ele não existe, né? Eles trabalham com uma coordenada assim, é Lula-Alckmin. Então fica parecendo, né, que o Lula e o Alckmin são a mesma coisa, mas eles são coisas completamente diferentes, né? O Lula é um trabalhador, o Alckmin eu nem preciso dizer o que ele é um cara que mandou bater em estudante, que manda bater em professor, e é um médico que manda a polícia bater nas pessoas, bater em adolescente. Esse é Geraldo Alckmin. Isso é diferente do Lula.
Então, eu acho que quando você vai fazer uma manifestação política, tem que separar os dois. Tem que ver que aquilo é uma coalizão. Você vai apoiar quem, não é? E outra coisa que eu acho que esse pessoal esquece é que a gente não está num país, numa ditadura, não é? Pelo menos explícita, em que um cara governa sozinho. Não é? O Lula, ele não é um regente, não é um monarquista, né? Ele não é um monarca absoluto. Ele tem que dialogar com o Congresso. E o Congresso ele é reacionário. É isso que as pessoas têm de ver, né? Então, pensa bem. Na hora que você vai votar, você vota no Lula, mas você não vota na bancada evangélica, você não vota na bancada do boi, não é? Porque quando você pergunta assim para os votos das pessoas, são votos um pouco assim esquizofrênicos, não é? Eu lembro assim que eu tinha uns tios que votavam no Hélio Bicudo e votavam no Erasmo Dias, né? Então, o que está acontecendo, né? O que leva a isso, né? É uma falta de consciência política. Você tem que entender, né, que você tem um governo que é o Congresso Nacional, você tem o Senado. A gente não está dizendo que é a favor disso, tá certo? Ninguém aqui é a favor. A gente acha que por exemplo, eu concordo com o partido. Eu acho que o Senado ele não deveria existir, né? Eu acho que você deveria ter o poder deveria ser distribuído de outro modo. Também acho que STF, tudo isso. Como é que você tem um órgão que não é eleito, que o cara fica lá vitalício, né? A gente não está numa monarquia. Então, veja, uma coisa é você se colocar contra essa instituição, contra o sistema, contra a burocracia governamental. Outra coisa é você ver o que o Lula está fazendo no meio dessa burocracia, que já existe, ele pegou esse bonde andando, e ele não pode modificar tudo sozinho. Aquilo que ele pode fazer sozinho, ele está fazendo bem, que é a política externa. Agora, a política interna, ele depende desses caras. Imagina você ter que ir num congresso, ter que negociar com a Damares Alves. O Aziz, não sei se ele já ainda é senador, não sei se ele continua sendo. Eles são senadores. Então, imagina você lá, Chico, tendo que negociar com essas figuras. O Sérgio Moro é senador. Sérgio Moro, né? Imagina você ter que discutir com esse cara, né? Então, aí que fica a questão, né? Eu acho que já que você tem panfleto, tem voz, está no movimento estudantil, você tem que combater esses caras. É isso. E não combater o Lula. Né? Uhum. É um equívoco esquisito, não é? Não é um cara de esquerda que pensa assim, né? É um direitista, é um pequeno burguês com uma faixa de esquerda. É igual uma charge que eu vi do J. Camelo, que tem um prédio, né? Um cara mijando lá de cima, embaixo você tem o pessoal, né, morando nos barracos, todos com bandeira do PT, mas no prédio está tudo lá, PSOL, PSTU, né? É isso aí. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? É muito bom, a gente passou essa charge aqui ontem, inclusive. Uhum. Eu vi hoje de manhã, quando eu dou um geral no YouTube, ela apareceu lá legal. pelo. É isso aí, eu concordo, né? E acho que o pessoal tá, como foi falado aqui já, tirando uma casquinha, né? Aproveitando que o governo Lula está sob ataque de todos os lados, né? E atacando também, porque se o governo Lula tivesse forte, não tivesse sendo atacado, tivesse por cima e tal, eles não iam ter a moral de fazer isso aí. E o problema todo... você acha que eles não iam lá? Eles iam sentar no colo do Lula. Se ele não tivesse sob ataque. Agora é uma sacanagem, não é? Quer dizer, você é um cara de esquerda, você tira o Bolsonaro, o Lula está lá, em vez de você reforçar o Lula, você pega e ataca o cara, fala arcabouço fiscal do Lula. Outra confusão. É muito desonesto, né? E bota o marco temporal no meio, marco temporal que não tem nada a ver com... O que tem a ver o marco temporal com isso daí? Porque todo mundo... Outra coisa que não tem nada a ver também é o que eles estão falando da reforma do ensino, tudo isso, quer dizer, junta tudo num pacote contra Lula. É isso agora? Não é isso que eles estão fazendo. É muito desonesto. O que eles querem pôr no governo? O Boulos? É muita desonestidade. Não, e tem aquele problema, né? Isso só acontece porque as direções da esquerda, CUT, grandes organizações e tudo mais, não se impõem contra essa esquerda. Porque quem tem que organizar e usar as manifestações são as lideranças aí da esquerda. O PT, principalmente. Mas como o PT está nessa paralisia aí, a gente até tem discutido, estamos lutando aí para mobilizar o pessoal, mas está nessa paralisia, essa esquerda fica chiando. Né? Aí tem espaço, aí você vê POR, MRT, o pessoal totalmente nada a ver.